Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 da aula passada, Conceito e Evolução de Comunismo. Para tanto, nós estamos lendo o verbete comunismo do Dicionário de Política de Galvão de Souza. Na aula passada nós havíamos parado, nós vimos alguns autores, a evolução da palavra comunismo no campo das ideias, segundo Galvão de Souza, começa em Platão, né? De Platão nós vamos à Utopia de Tomás Moros, né? Depois nós vamos a Tommaso Campanella, Babeuf, Etienne Colbert, Fourier, e paramos em Conde de Saint-Simon, né? Sobre o Conde de Saint-Simon, que é considerado o fundador do socialismo, e um tipo específico de socialismo que atribui a ele o chamado socialismo utópico, né? Utópico, eu quero falar algumas coisas aqui. Saint-Simon foi um conde francês, né? Um filósofo e um economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno e tido como teórico do socialismo utópico, né? Ele vai exercer uma influência muito grande em vários pensadores. Um deles nós vimos que foi o Comte, que por sua vez terá uma influência muito grande no Brasil, e o positivismo também. Depois, por sua vez, Saint-Simon afirma que foi muito influenciado por Adam Smith, né? Que é o cara que tem uma teoria de colônia. Agora, o Saint-Simon, ele tem uma teoria interessante para a gente dar uma passada nela rapidamente. Ela consiste no seguinte: ele era um sujeito, embora fosse nobre, ele era um sujeito que questionava os privilégios sociais, conforme nós vimos, que eram privilégios medievais, né? Conforme nós vimos na aula passada, o esquema da nobreza não permitia, a estrutura hierárquica da nobreza, ela não permitia uma mobilidade social, né? Então, se você não nasceu nobre, digamos, as oportunidades sociais de você ter acesso à escola, ou melhorar de vida, ou seja lá o que for, ou fazer negócio, eram absolutamente restritas. Realmente restritas. Então é preciso entender o contexto da época, né? Bem, o Saint-Simon criou uma teoria no trabalho dele intitulado A Indústria, né? Ele criou um termo chamado, uma ideologia chamada industrialismo. O que vem a ser isso? Ele clamava pela criação de uma sociedade liderada por pessoas que ele definiu como sendo uma classe industrial. Você fala, pô, esse cara é liberal. Não, cuidado. A classe industrial, concebida por ele, era uma classe trabalhadora. Se existe uma característica do nobre, o nobre não trabalha, né? É proibido a nobreza exercer qualquer tipo de trabalho. Então, quando ele propõe a criação dessa classe industrial, ele está indo realmente, diretamente contra aquela classe que ele próprio representa, que é a nobreza, né? Então, dentro dessa classe industrial, as pessoas envolvidas no processo produtivo, os homens de negócio, os gerentes, os cientistas, os banqueiros, os trabalhadores manuais, etc., isso seria a classe industrial.
E ele falava claramente que era um entrave para a classe social as pessoas que viviam como parasitas, ou seja, que se beneficiavam dos outros enquanto elas evitavam trabalhar. Isso é uma crítica direta ao sistema da nobreza francesa. Não só a francesa, mas da nobreza europeia, né? Então veja, ele já coloca a nobreza na condição de parasita, uma classe parasitária que tem uma preguiça natural. Bom, o Saint-Simon era veementemente contra qualquer intervenção do governo na economia. É muito curioso isso, porque, veja, ele é tido como o inventor do socialismo, mas ele é contra a intervenção do governo na economia. Tá claro? Ora, isso é a antítese da proposta do socialismo, depois como nós vamos o conceber, né? Então, ele guarda o papel do governo como o assegurador da produtividade, né, e diminuidor do ócio da sociedade. Então, exceto esses dois papéis de intervenção no Estado, o Saint-Simon não concebe o Estado intervindo em outra coisa, né? Então, o governo, se ele faz outras ações, ele se torna um inimigo tirânico da indústria. E que a economia industrial iria falir, caso o governo interferisse na economia. Ele enfatiza o reconhecimento do mérito. Eu não estou lendo ainda o livro do Galvão de Souza, não, hein? Eu estou fazendo uma parte aqui. O Saint-Simon enfatiza a meritocracia, né? E enfatiza a ascensão de classe social na sociedade, na economia, que terá uma hierarquia, ela se dará sobre essa meritocracia de trabalho. Então aquilo ali regula o mercado. O mercado é regulado pela meritocracia. Veja que o conceito em si é interessante, não é? Se você não tem competência, dado que é preciso entender a novidade do conceito também. Uma vez que o nobre não trabalha e que ele adquire o título de herdade e o direito de exploração de terras ou de comércio, de seja lá o que for, por título nobiliárquico, não é? Não existe o conceito de meritocracia dentro da nobreza. Então, quando o Saint-Simon insere o conceito de meritocracia, primeiro que ele está falando de trabalho, o nobre não pode trabalhar. E segundo que ele está falando de mérito. Ou seja, é algo completamente fora da caixa da ideia de nobreza, né? Então, ele é contra o privilégio social. Porque esse privilégio social, evidentemente, ele mantém a sociedade refém de uma elite que se perpetua pelo direito de sangue. Então ele falava claramente que a sociedade feudal da França deveria ser abolida e transformada numa sociedade industrial. Tá? Você pode achar que isso é uma coisa interessante. Sim, para aquela altura sim, você vai criar uma mobilidade, né? Agora, o Saint-Simon, por outro lado, ele diz que a sociedade, essa sociedade industrial, é que deveria assumir o papel do Estado. Então, na verdade, ele está colocando o foco na economia. Percebeu a coisa aqui? É interessante isso. O foco é a economia. Quem vai dirigir a economia, que se torna uma tutela, o Estado se torna uma tutela da economia, né? Então a estrutura, ele inverte a coisa. Você sai do plano político e você parte diretamente para o plano econômico. Então a política passa a ser refém da economia. Na verdade, o que o Saint-Simon colocou, o modelo que ele colocou, é o que foi implementado.
com o passar do tempo. Hoje, quando a gente fala em nova ordem mundial, em governos transnacionais, né, nos grandes conglomerados, comprando congressos, parlamentos, governos, né, a agiotagem internacional, a corrupção dentro da política, em grande medida é por conta disso. Os caras não admitem nenhuma interferência do Estado. Eles querem correr livre e solto, sem meritocracia, evidentemente. Tá? Os caras só querem ganhar dinheiro. Então é curioso perceber que a proposta, portanto, de Saint-Simon, que entra no terreno do socialismo, o socialismo e o comunismo vão apregoar um Estado forte. Mas não é isso que Saint-Simon coloca. E apesar disso, o sujeito é considerado o pai do socialismo. O próprio Marx tem sérias restrições a Saint-Simon. Ele considera ele como um socialista utópico. Né? Bom, então o Saint-Simon coloca claramente que a Revolução Francesa foi uma mudança econômica muito sangrenta, com conflitos de classe. Né? Então ele propõe uma nova revolução, onde a hierarquia do mérito e o respeito pelo trabalho tem que ser a ênfase da sociedade. E ele não coloca, ele tira a ênfase das hierarquias de hereditariedade, portanto, da nobreza, e coloca para escanteio o militarismo. Né? Porque eles não seriam capazes de levar a uma sociedade produtiva. E veja, ele está correto nesse aspecto. Uma vez que o nobre não pode trabalhar e não tem comprometimento com o mérito, e os militares têm as armas e não são uma estrutura para lidar com o mercado, uma vez que você cria uma militarização da política ou da sociedade, isso só vai recair em tirania e em algo absolutamente improdutivo. Então a teoria de Saint-Simon, concluindo, ela de fato opõe feudalismo e aristocracia. Tá claro? Ele advoga uma forma de socialismo tecnocrático, é preciso entender isso, no qual os industriais deveriam controlar a sociedade. E existe um outro componente do Saint-Simon, ele é completamente contra a igreja. Completamente contra. Tá? No lugar da igreja, ele fala que a direção espiritual da sociedade deveria se deslocar para a ciência. É um materialismo completo sobre esse aspecto. Tá? Então, o conflito entre trabalho e capital, por exemplo, que é algo presente nas sociedades tradicionais capitalistas, nas ideologias socialistas tradicionais, isso não está presente em Saint-Simon, viu? É preciso entender isso. Então, a oposição entre trabalho e capital, que o socialismo e depois o comunismo vai opor, né, ela não está presente naquele sujeito que é considerado o pai do socialismo. Né? Mas ele assume que os chefes que controlam a produção devem controlar os interesses da sociedade. Então ele está pregando um Estado totalitário, mas sem dúvida, ele está pregando um Estado sob controle. E a estrutura totalitária aqui é a economia. Né? A economia, ou a finança, ou o lucro vai reger tudo. Tá? Comte é um discípulo, digamos assim, de Saint-Simon, embora ele vá ter desavenças com Comte. Né? Então a visão que ele tem do cristianismo é uma visão nem um pouco generosa também. Né? Ele reduz o cristianismo aos seus elementos essenciais,
não gosta de dogma, né? Tampouco é favorável, seja a Igreja Católica, seja a protestante, e ele fala que a sociedade industrial deve ser responsável pelo aprimoramento moral das pessoas e pela vida material, né? Em resumo, isso aqui é Saint-Simon, né? Então a gente vê que a ideia dele inicial tem muito pouca relação com o comunismo ou com a ideia de um Estado inchado, né? Pelo contrário, ele tem horror disso, e com a ideia de partido político, inclusivamente, né? Ele é um sujeito cujo pensamento é completamente econômico, tá? Bem, então, voltando aqui, continuando o texto aqui do Galvão de Souza. Nós havíamos falado de Saint-Simon, né? Paramos em Saint-Simon, que Saint-Simon é um nome de expressão do socialismo pré-marxista. Ele participou da Revolução Francesa, mas ele é um crítico da Revolução Francesa, conforme a gente viu, né? Então, ele propõe um progresso indefinido da economia, tá? Bom, o que acontece? Ele vai ter discípulos, que é o Armand Bazar, o Enfantin e o Auguste Comte. Esses discípulos vão levar adiante as ideias dele, que vão propor a instauração da propriedade coletiva nas mãos do Estado. Tá? Agora, o controle desse Estado é industrial. Então é preciso ler Saint-Simon com muito cuidado, né? Esses vários socialismos utópicos, uns reformistas e outros, foram contestados em meados do século XIX pelos adeptos do chamado socialismo científico, fundado no marxismo. Em 1847, o movimento revolucionário, constituído de alemães exilados, reunidos na chamada Liga dos Justos, depois denominada Liga dos Comunistas, solicitou a Marx a elaboração de um manifesto. Em fevereiro de 1848, Marx lançou em Londres o Manifesto do Partido Comunista. Veja onde Marx está, em Londres, né? A sociedade onde aconteceu a Revolução Industrial, a sociedade onde a igreja rompe com a igreja romana e cria o chefe, o monarca é também um chefe religioso, né? Então o monarca detém um poder temporal e detém um poder espiritual, e é o país da maçonaria, que é um modelo de negócio no mundo, né? Então, em fevereiro de 1848, Marx lançou em Londres o Manifesto do Partido Comunista, que vinha redigido em alemão e também era assinado por Engels. Nesse manifesto, depois de uma resenha histórica sobre o capitalismo, são denunciados os seus males e é anunciado o seu desaparecimento. É muito interessante nós percebermos aqui esse detalhe. De qual capitalismo Marx está falando? Percebe? Que capitalismo? Tinha muito pouca coisa relacionada à ideia de um capitalismo naquela altura. Isso torna a obra de Marx uma obra, digamos, profética, né? Em que aspecto? Ele antevê, de fato, um problema. Quando você solta o lucro, né, permite que o lucro tenha uma movimentação completamente descolada de qualquer base de realidade. E ele estava correto, hein? Que é o problema de hoje. Você não tem como parar um grande conglomerado. Os
caras se tornaram verdadeiramente poderosos. A guinada que a China vai fazer, por exemplo, em que ela continua um Estado totalitário, um Estado autocrático, porque o fato de você ter eleição não significa que você vive num modelo democrático. Tá? Democracia, eletividade não é sinônimo de sistema democrático. Bem, veja que a China vai fazer uma reviravolta imensa, aonde nessa reviravolta ela vai fundir o capitalismo com um sistema centralizado. Não é? Seja como for, o Marx anteviu esse problema. Ele fala que se você dá aos seres humanos uma liberdade, no caso aos industriais, aos capitalistas, uma liberdade de fazer o que eles quiserem, eles vão se tornar um problema ou vão se tornar a nova elite. E é uma elite que aqui nesse caso não tem preocupação nenhuma, exceto com os lucros. Então é muito curioso entender realmente o que ele está chamando de capitalismo naquela altura para ele criticar daquela forma tão veemente. Porque o mundo do século XIX não é o mundo do século XX nem do século XXI. Né? Era um contexto iniciante de algo. Né? Então ele proclama a desaparição do capitalismo. E veja, o capitalismo desapareceu mesmo. O que nós temos hoje é o neoliberalismo, que não é o capitalismo, é finança pura. Então, quando se fala no marxismo ou na teoria de Marx, é preciso ter muito cuidado com o que se está falando, porque, de fato, ele tem um estudo muito acutilante sobre a realidade. E ele faz projeções de futuro, em termos de cenário, que vão se concretizar. Né? Bem, proclama-se que a redenção dos trabalhadores é inseparável de sua emancipação política. Também é preciso entender esse contexto aqui, ó. Redenção dos trabalhadores. Primeiro que não tinha trabalhador, era todo mundo escravo, em um determinado momento. Depois você luta para abolir aquilo ali. Então você já está entrando, você já questiona os meios de produção e você questiona o status quo local, a estrutura hierárquica. Uma vez que você questiona a estrutura hierárquica, né, você questiona a igreja, você chacoalha a sociedade como um todo. De fato, a revolução foi muito profunda. Né? E aquele indivíduo que trabalhava de graça, ou que poderia viver ali perto do feudo, sendo protegido pelo senhor e até pagando imposto para o senhor, ele agora trabalha e ele ganha, recebe, né, alguma coisa em relação a isso. Então, sobre esse aspecto, a emancipação política do trabalhador, né, é inseparável da sua condição de ser dono da sua vida. O Marx está correto nisso. É preciso entender o que está sendo colocado. Em 1864, funda em Londres a primeira Internacional Socialista. A essa altura, falava-se mais em socialismo do que em comunismo. Duas correntes ideológicas vieram a se defrontar dentro da Internacional, a de Marx e a de Proudhon, encampada por Miguel Bakunin. Enquanto Marx sustentava que devia ser cumprida a etapa do socialismo de Estado antes da instauração do comunismo, Bakunin pretendia a pronta extinção do Estado mediante ação revolucionária para a implantação do anarquismo. Esse desentendimento levou à dissolução da Primeira Internacional em 1876. Enquanto isso, a elaboração ideológica do marxismo se desenvolvia. Marx, em 1867, publicou o primeiro volume da obra O Capital. Após a sua morte, surgiram o segundo e o terceiro volume. Então veja, o que Marx está colocando aqui naquela altura, olha, quando cria a Primeira Internacional.
Ele fala que o comunismo é uma etapa, que o capitalismo é uma etapa fundamental para você implantar Desculpe, ele fala que o comunismo é uma etapa fundamental da implantação do socialismo. E novamente repito, o Marx estava certo. O Marx estava certo. O capitalismo, ele vai abrir as portas, todo mundo ganha dinheiro. Depois a cobiça e a ganância humana vão criando os grandes conglomerados. Aqueles grandes conglomerados vão querendo ter nacos e espaços cada vez maiores dentro do mercado. Eles vão querer exercer o controle do mercado. E chega um determinado momento em que eles tornam-se o Estado. Eles querem ser o Estado. Daí a teoria do Estado mínimo, que o neoliberalismo advoga. Né? Então, veja, o Marx estava correto. O Proudhon não. O Proudhon é completamente enlouquecido a ideia dele. Né? Porque ele pretende arrebentar o Estado. Não existe Estado aqui. Tudo bem, o mundo, durante muito tempo, viveu sem Estado, formalmente constituído. Não tem problema nenhum. Mas, como é que a sociedade vai se reestruturar? Porque aqueles códigos hierárquicos ou familiares, a revolução que eles propunham também não admitia. Né? Porque a gente fala que não existe Estado, os índios até hoje vivem sem Estado, por exemplo. Né? O que caracteriza uma população indígena é a ausência completa de Estado. Mas aí você tem que ver como é que a sociedade se estrutura. Quando a gente fala nas tribos de Israel, vive sem Estado. Quando a gente fala nos povos nômades, nos ciganos, vivem sem Estado. Quando a gente pensa na Índia arcaica, vive sem Estado. No Tibete, vive sem Estado. Mas como é que a sociedade se estrutura internamente? Esse é o ponto. Eles destruíram tudo. Né? Então, há uma tendência, uma vez que você tem um ambiente caótico, vai existir uma tendência à entropia. Alguém tende a tomar o controle de uma localidade que está caótica. Esse que vai tender a tomar o controle é aquele que vai perceber que aquele caos tem que ser eliminado e ele vai usar de força num determinado momento para assumir o controle daquilo ali. Isso é o comportamento da raça humana. Então o que o Marx fez foi simplesmente estudar um pouco a raça humana, né, e entender como é que ela se comporta historicamente. Ora, então você não pode simplesmente falar em vamos abolir o Estado, como apregou o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo não quer que o Estado tenha função nenhuma. Tudo passa a ser dirigido, essa é a proposta do miliciano, né, que foi o presidente da República no Brasil, junto com esses militares idiotas e apátridas que apoiavam ele, Paulo Guedes e toda essa caterva mafiosa e bandida. O que eles propõem? Eles propõem todo o direito aos empresários e aos bancos. Nenhum direito à população. Só tem direito quem tem grana. E quem tem grana coloca as regras. Então por que eles não querem um sistema de saúde público funcionando? Para você ser obrigado a pagar um plano de saúde. Mas e se você não tiver dinheiro para pagar plano de saúde? Você vai morrer. E por que eles propõem a eliminação das escolas públicas? Porque você vai ter que pagar a escola privada. Mas se você não tiver dinheiro, seu filho fica analfabeto. Não tem problema nenhum. Então tudo aquilo que é dever do Estado fazer, porque o Estado recebe imposto, né? Veja, o Estado não vai deixar de receber imposto, nós vamos continuar pagando imposto, só que o Estado não vai devolver aquilo em forma de serviço. Mas então não pode, ué. Né? Porque, por exemplo, nos países socialistas, na Dinamarca, na Suécia, você paga 40%, 60% de imposto. Mas você tem um serviço de Estado que é devolvido. Agora, você continuar pagando um absurdo de imposto e não ter serviço de Estado nenhum,
O Estado não é obrigado a te dar transporte, ele não é obrigado a te dar escola, ele não é obrigado a te dar subsídio, ele não é obrigado a te dar luz de qualidade, ele não é obrigado a dar nada. Você deixa tudo para a iniciativa privada. Presta atenção, iniciativa privada não faz nada a favor da população, não. Nenhuma iniciativa privada, nenhuma, olha pela população. Porque não faz parte da iniciativa privada. O empresário não pode manter água, luz, rodovias, segurança, escola, saúde. Isso não existe, ué. Bem, então o que os caras propõem, o que o neoliberalismo do senhor Paulo Guedes propunha, né, e hoje o governador de São Paulo e aquele louco de Minas Gerais, o que os caras propõem é isso. Agora você veja que o sujeito de Minas Gerais, o governador, o sujeito é tão cretino que ele fez uma lei em que ele aumentou o salário dele mesmo em 300%. Mas ao mesmo tempo ele combate o Estado. Se ele de fato combate o Estado, a primeira coisa que ele tinha que fazer era abrir mão do salário dele como governador. Então ele de posse na condição de governador, ele aumentou o próprio salário em 300%. Quem é? Qual trabalhador? Qual aposentado que pagou durante 30 e tantos anos tem 300% de aumento no seu salário? Por que rico não paga imposto? Por que o cara vai comprar um iate e ele não paga imposto, por exemplo? Qual é a explicação lógica para isso, se ele tem dinheiro? Então, o que virou efetivamente o mundo, o Marx tem uma clarividência, tá? Não estou dizendo que eu sou marxista nem comunista. Estou dizendo que houve uma clarividência do sujeito nesse aspecto. O mundo descambou mesmo para aquele lado. Uma vez que você não tem controle, o cara que tem muito dinheiro, óbvio, e uma vez que ele tem dinheiro, ele pode comprar tudo. Ele compra arma, ele compra político, ele compra o que quiser. E aí depois ele vai impondo o que ele quer. Bem, então paramos aqui na primeira internacional. Aí ficou essa discussão das internacionais. Então o socialismo pregava uma coisa, o comunismo pregava outra, né? E depois nós vamos ter diferentes modelos de socialismo e nós vamos ter diferentes modelos de comunismo. É preciso prestar atenção nisso. E verificar que um autor, seja ele socialista ou comunista ou mesmo liberal, ele tem isoladamente ideias interessantes. Isoladamente. Agora, quando você pega, igual eu estou falando de Marx, igual eu falei do Saint-Simon, isoladamente, e se você analisar o contexto, aquilo está propondo tal coisa e faz sentido. Agora, quando você projeta aquilo ao longo do tempo, né, e coloca para funcionar em escala, porque veja, toda teoria, ela tem uma dimensão de escala, né? Então, se você faz um experimento para 10 pessoas, ele pode dar um resultado até favorável. Agora, aquele mesmo experimento aplicado para 1 milhão de pessoas, ele dá outro resultado. E qualquer experimento em escala econômica ou política, ele tem que considerar o psiquismo humano, as reações humanas. E o homem é egoísta, ele é competitivo, ele é mau, ele é desonesto. Não adianta inventar uma utopia. É uma sociedade em que todo mundo vai partilhar tudo. Não vai. Se o cara puder tirar vantagem, ele vai tirar. Se ele puder passar por cima do outro, ele vai passar. Então, e é o Estado que vai regular isto. No caso das empresas, as empresas têm uma meritocracia embutida. Agora, mesmo assim, você tem aquele jogo interno para subir de poder, né, dentro da empresa. Para subir de nível. Tem uma estrutura ali que funciona. Anos passados da extinção da Primeira Internacional, os partidos socialistas que se vinham organizando na Europa procuraram implementar uma interligação para fixar normas comuns de ação no âmbito internacional. Então veja, os partidos socialistas que vão se formar,
eles não têm nenhum problema com economia. Vamos lembrar isso, hein? Então não há uma oposição entre economia, ou seja, propriedade privada, e Estado. Essa oposição é o comunismo que dará. Instalou-se então em Bruxelas em 1889, que é quando vai acontecer o golpe da República no Brasil, né? A Segunda Internacional. Teve uma organização de caráter federativo, objetivando permitir o interrelacionamento dos diferentes partidos socialistas. Sobrevieram, porém, desentendimentos entre seus integrantes. De um lado, o grupo dos socialistas revisionistas, liderado por Eduard Bernstein, que, ante o fato de as eleições em vários países terem permitido o acesso de deputados socialistas aos parlamentos, defendia a via democrática para chegar ao poder. Contrariamente ao grupo dos marxistas intransigentes, que, liderados por Lenin e Rosa Luxemburgo, defendia a necessidade de revolução violenta. Não foi, porém, essa divergência que fez desaparecer a Segunda Internacional. Então aqui nós temos um outro ponto, que é a visão de Lenin, que é diferente da visão de Marx. Tá claro? Em termos de propositura, né? Que é diferente da visão do socialismo. A Rosa Luxemburgo e o Lenin estão propondo uma revolução sangrenta, porque a Rússia, naquela altura, ainda era uma monarquia. É preciso ter isso em perspectiva, né? Em grande medida, a Europa ainda era monarquia, né? Essa monarquia ela vai ser extinta no início do século XX, mas já o século XX já tinha entrado, né? Então, quando essa Revolução Sangrenta é para evitar os erros da Revolução Francesa, que foi igualmente sangrenta, mas não foi produtiva, porque Napoleão assume depois, por exemplo, né? E Napoleão inaugura um modelo de militarismo de Estado que o Saint-Simon critica. A Rússia também vai ter um modelo de militarismo, não como Napoleão, mas é um modelo de militarismo que vai ascender, né? Bem, então continua ainda aquela necessidade de alterar radicalmente a estrutura social para mudar o status quo, porque com a aristocracia, repito, você não tinha mobilidade social. A economia não girava, ou antes ela girava para quem tinha título nobiliárquico. Então, se você era desfavorecido disso, não tinha como ser diferente, né? Você não ascendia ao poder. Deixa eu dar aqui uma explicação da palavra revisionismo no contexto marxista, né? Porque o texto aqui do Galvão de Souza fala dos socialistas revisionistas liderados por Eduard Bernstein, que é um judeu. O revisionismo usado pelos marxistas representa digamos, um nivelamento por baixo, um abandono do marxismo, na verdade. Tá? Então, os revisionistas criticaram a proposta de Marx como um marxismo ortodoxo. Tá? Por ter desconsiderado a visão de Marx. Quer dizer, você tem para o Marx, você tem a necessidade da evolução do capitalismo para alcançar o socialismo. Então Marx tinha essa visão muito clara, viu? O capitalismo é a antessala do socialismo. E repito, Marx estava certo. Aconteceu exatamente o que ele colocou. Não na Rússia, do outro lado do mundo, né?
Então, agora, evidentemente que a ênfase sobre o papel da democracia parlamentar, né, para alcançar esse objetivo. Né? E você tem uma ideia aqui junta que está ligada ao chamado socialismo estatal. Então veja, aqui nós temos, quando você pensa em Saint-Simon e Marx, nós temos visões muito distintas em muitas coisas. Né? Então os chamados socialistas democráticos, como o Bernstein e o Jean Jaurès, eles revisaram as ideias de Marx sobre a transição do capitalismo para o socialismo e afirmaram que uma revolução através da força não era necessária para alcançar uma sociedade socialista. Então eles deram origem a uma teoria gradualista. Agora, evidentemente que, repito, como é que você vai fazer essa transição numa sociedade cuja estratificação social é fechada? Né? Extremamente complexo esse ponto de vista. Né? Eles, diferentemente de Marx, o Bernstein falava que o socialismo poderia ser alcançado através de reformas pacíficas dentro de um sistema capitalista. Tá claro? Então, no início do século XX, já tinha acontecido a Revolução Russa, né? A Internacional, oposição de esquerda, liderada por Trotsky, né? Que ambos foram expulsos da Internacional Comunista, acusou a liderança soviética de rever os princípios do marxismo e do leninismo em favor das aspirações de uma elite burocrática que havia chegado ao poder na União Soviética. E veja, eles não estão errados, não. Chegou, de fato, uma elite burocrática ao poder. Então, você tem uma consolidação aqui, um início de um Estado forte. Não tem como, a Rússia não tem como sair, mesmo tirando os Romanov, né, a monarquia da jogada, ela não tem como ser um Estado fraco. Nunca foi. Né? Mas aqui entra Trotsky, né, num outro ramo, que vem a bater de frente com a burocracia stalinista. Tá? Então, na década de 40 e de 50, você tem uma outra modelagem dentro do comunismo internacional. Né? E, novamente, o termo revisionismo ele foi usado de novo pelos stalinistas para descrever os comunistas que se concentraram na produção de bens de consumo, em vez da indústria pesada. Indústria pesada é a indústria de armamento, via de regra. Né? Agora, é interessante porque o Saint-Simon fala na ideia da indústria. Tanto a Rússia quanto a China vão investir pesadamente na industrialização dos países. Né? Por outro lado, você vai ter um tipo de comunismo que não aceita diferenças nacionais e um que aceita diferenças nacionais. Né? Então você vai ter também um tipo de revisionista, socialista ou comunista, que incentivavam reformas liberais. Olha que coisa curiosa, não é? Ou seja, capital privado. Tá claro? Então foi feita uma série de expurgos na Europa Oriental pela administração soviética, não é? Olha o que a China virou. A China de hoje, a potência que ela é exatamente essa visão liberal inserida dentro da China. Só que a China controla. A China controla a competição entre as suas próprias indústrias, porque aqui, diferentemente do europeu, o chinês entendeu, porque ele viu todo o problema que deu, ele entendeu que se você deixa os industriais
completamente soltos, sem o controle do Estado, aquilo vira um processo autofágico. E os caras vão ficando cada vez mais ricos. Né? E eles se tornam a elite. Então, a gente vai ter, olha que curioso, né? Nós vamos ter uma série de administrações, seja na Europa Oriental, né? Hungria, Polônia, dentro do bloco soviético, da Alemanha, enfim, China, Rússia, a gente tem uma série de conflitos. Nós temos esses autores que são descritos como revisionistas, não é? Nós temos uma tradição dos princípios marxistas e leninistas, enfim. Então, há o surgimento de uma nova esquerda anti-revisionista. Isso a partir da década de 60. Tá claro? Então, essa nova esquerda anti-revisionista, ela vai começar a se aliar e a traçar uma colaboração com Mao Tse Tung. Então, o Mao vai desenvolver um tipo de comunismo que é um comunismo em oposição à União Soviética. Curioso, não? Então, no início da década de 60, o Mao Tse Tung e o Partido Comunista da China lançam ou relançam o termo revisionista para atacar o regime soviético. Né? Tanto na questão ideológica quanto na questão política. E existe sim uma ruptura entre os russos e os chineses. Né? Então, veja que a China, então, quando a gente fala em comunismo, é preciso entender qual foi o caminho que a China seguiu e qual foi o caminho que a Rússia seguiu. Tá claro? Porque são caminhos completamente distintos. Bem, onde eu parei? Assim, na Segunda Internacional. Os marxistas intransigentes, liderados por Lenin, Rosa Luxemburgo, defendem essa revolução violenta. Não foi, porém, essa divergência que fez desaparecer a Segunda Internacional. Veja que eles estão buscando, até aquele momento, um consenso internacional, um consenso teórico, mas eles não vão conseguir. E veja, isso nunca foi conseguido, hein? Nós vamos ter diferentes tipos de socialismo, nós vamos ter diferentes tipos de comunismo que vão convivendo, e o liberalismo que depois vem com uma outra modelagem, que é o neoliberalismo, que é uma outra coisa. E você tem o capitalismo e depois tem também o financismo e tem o socialismo de Estado. Né? Então, cada um deles tem uma proposta completamente diferente, tá certo? Mas a Segunda Internacional só desapareceu quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O espírito nacionalista veio a prevalecer sobre o internacionalismo operário no seio de cada partido socialista, fazendo cada qual a política do próprio país. Veja, a ideia de nacionalismo, ela é a antítese de um sistema capitalista. E ela é a antítese de um sistema de finança internacional. Então isso aqui vem a ser um problema, né? O fundamento, as características de cada país e o chamado nacionalismo. Então, num determinado momento, as esquerdas vão defender esse nacionalismo, né? E veja, elas estão corretas, né? sobre uma perspectiva de que cada país é um mundo específico. E realmente isso vai na contramão da história do capitalismo,
e da finança internacional, porque eles eliminam toda e qualquer diferença. Todo mundo tem que consumir igual, pensar igual e fazer igual, né? Porque senão você não vende aquele produto em escala internacional. Esse é o ponto, né? Quando você começa a ter uma cadeia de exportação muito grande, aquelas empresas precisam de produzir produtos em que a marca da empresa... Então aqui nós temos dois pontos muito interessantes que o século XX vai desenvolver de um modo muito contundente, juntamente com o desenvolvimento do dinheiro, que é a ideia de marca das empresas, né? Então nunca se investiu tanto em propaganda e em signo e em sinal, porque você tem um universo de consumidores. Aqueles consumidores têm que se identificar com uma marca, aquela marca tem que ter uma presença, né? Ela tem que ter um diálogo e um discurso que seja aceitável e entendível, independentemente de você estar na Manchúria ou de você estar no deserto de Gobi, né? Então você precisa entender que aquela marca, ora, para a marca ser internacional, ela tem que ter um constructio, digamos, psíquico igual, independentemente do lugar, né? Então o século XX vai ser, digamos, o grande inventor dos signos e dos símbolos de manipulação de massa, né? Isso é um problema muito sério, né? E isso depois, evidentemente, sai. Hoje você vê aqui as igrejas protestantes evangélicas vendem vassoura benzida, vende vinho comprado, o suco de uva comprado em supermercado benzido, vende caneta Bic benzida e vai por aí afora. Isso é o efeito colateral dessa bandalha que o Marx havia previsto. Quando você deixa o dinheiro solto, a cobiça humana, a vaidade humana, a maldade humana, o psiquismo humano, né? Ele, a partir do momento que ele não vai adotar o critério da autoconsciência, não existe isso. O ser humano, coletivamente falando, ele não adota a ideia da espiritualização, ele não adota a ideia da moral, ele não adota a ideia da verticalização da sua alma. Ele vai sempre para os instintos mais baixos. Esse é o ponto, né? Então é de fato uma utopia quando você lança um sistema em que você acha que você vai deixar por conta da população o desenvolvimento espiritual e a moral. Aquilo é fadado à ruptura e ao declínio de uma forma imediata. Não vai. Ele vai sempre pender para o lado oposto, tá? E é isso que historicamente está demonstrado. Então a gente tem, ainda não devidamente estudado, a ideia de propaganda e de marketing, né? Manipulando as culturas, os povos e por trás as marcas ao longo do século XIX, do século XX e do século XXI. Bem, então, quando voltando ao espírito nacionalista, então a Rússia torna-se comunista em 1917, que é o mesmo ano em que ocorre a aparição de Fátima em Portugal, né? Desde os fins do século XIX, Lenin vinha articulando forças para tornar mais eficaz a luta revolucionária. Claro, Lenin, naquele aspecto, ele já entende os problemas que a Revolução Francesa tinha dado, né? As proposituras da maçonaria em termos de mercado e de alteração social já estavam implementadas há algum tempo. A Revolução Industrial já tinha acontecido. Então, quando a monarquia russa cai, né, e entra o sistema comunista, leninista e stalinista depois, já existe, historicamente falando, uma série de experiências que não foram nem um pouco tranquilas, né? Em 1898, transformou a União de Luta pela Emancipação Operária, fundada 3 anos antes, em Partido Operário Social-Democrata Russo. Veja que ele está usando a ideia de social-democracia, hein? Que não é uma ideia de Marx, é uma ideia do Saint-Simon. Nesse partido liderou, a partir de 1903, a ala bolchevique, em oposição à menchevique, minoria chefiada por Martov. Ambas essas alas, embora marxistas,
preconizavam vias diversas para conquistar o poder. Os bolcheviques, a revolução, asseguradas a centralização e a disciplina. Os mencheviques, a evolução, garantida a descentralização e a colaboração com os governos burgueses. Torno a dizer que os mencheviques foram comidos pela história, porque a Rússia era, como toda monarquia, sobretudo o Império Russo, né, o czarismo. A Rússia é um império extremamente poderoso e de uma estrutura hierárquica muito fechada desde a Idade Média, né? E a Rússia tinha desde todo sempre, não foram os marxistas que inventaram isso, uma polícia secreta chamada Okhrana, né? A Okhrana era a polícia secreta do czar russo desde o século XI e XII. Ela vai adquirindo força cada vez maior, de fato, como virou o MIT, como virou o M6 na Inglaterra, como virou o serviço secreto judeu, como virou o serviço secreto dos Estados Unidos, né? Quem inaugurou essa ideia de serviço secreto foram os russos. Então, quando vem o comunismo russo, eles derrubam a monarquia russa, o Império Russo, mas eles não derrubam o serviço secreto. Então, são aqueles burocratas do serviço secreto russo que já existiam que tomam o controle. E até hoje, o Putin, por exemplo, é o grau máximo do serviço secreto russo. Não tem como ser diferente. A Rússia tem 1000 anos de história nisso aí. Não vai ser diferente. De repente, só daqui talvez a mais 1000 anos. Mas ela tornou-se, portanto, um país que é dirigido pelo serviço secreto. Esse serviço secreto tomou conta da política e esse serviço secreto tomou conta da finança. Tá? É diferente da China. A China não tem essa situação de serviço secreto. Tá? Então, a revolução do mal vai se desenvolver numa linha completamente diferente. Bem, foi em 1912, em Praga, onde se reuniu um congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo, que a ala bolchevique suplantou a menchevique, expulsando-a e adotando a denominação de Partido Bolchevista. Bem, então eu vou ficando por aqui e nós vamos ter mais uma aula em relação a isso. Nós vamos destrinchar um pouco melhor essa situação dos russos, porque a partir do século XX, de fato, toda aquela discussão que a França lança de um socialismo, ela de certa forma fica suplantada pela visão da Rússia, né, e pela visão da própria China. Né? O contexto chinês é diferente porque a China, assim como a Índia, foi dominada pela Inglaterra. Então a revolução do Mao Tse-tung ela visa tirar a Inglaterra da China. A Inglaterra destruiu a Índia e destruiu a China. Né? Os chineses conseguem recuperar, foi uma revolução horrivelmente sangrenta, mas eles tiram os ingleses, né? E depois que Mao Tse-tung morre, assume um partido confucionista, e esse partido confucionista, que é o que existe até hoje, que está no poder, segue Confúcio, tem aquela sabedoria milenar de Confúcio, mas mantém uma estrutura totalitária do poder, sem dúvida. Né? Então a China vai fazer, evidentemente, uma revolução com mestria em que ela, repito, ela não opõe a propriedade privada e o controle do Estado. Né? Ela não opõe capital a Estado, né? Que é uma coisa que o Marx vai colocar e que o Saint-Simon não coloca. Então a China consegue realizar essa mudança. Evidentemente que como parceiro internacional, um parceiro extremamente vigoroso, e que tem uma visão de finança e de capital predatória, igualmente, claro, porque se torna muito poderoso. Né? Bem, então nós voltamos a semana que vem, mas é preciso entender isso,
que China e Rússia, quando a gente fala em comunismo russo e comunismo chinês, eles são completamente diferentes. Quando se fala em comunismo da Venezuela, ou socialismo venezuelano, ou comunismo de Cuba, também não tem nada a ver com essas origens históricas, né? Se você não entende muito com o conceito, mistura muita coisa, tá? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.